Olá, tudo bem? Vamos seguir então agora o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Eu sempre faço aí no início de cada aula uma explicaçãozinha sobre o livro, né? Primeiramente falando que o livro está disponível, né, como está aí na sua tela, no site www.unificacionista.com. Você vai ali no menu, na seção de literatura, né, você vai ver que tem vários livros disponíveis além desse livro e você pode acessar o livro online ou então fazer download, enfim, né, o livro está disponível ali. E também falar que nós já temos várias aulas gravadas, né, temos toda uma série de aulas que a gente já vem fazendo sobre 2 capítulos, né, já finalizamos os 2 primeiros capítulos do livro, falamos longamente ali sobre o primeiro capítulo, tratando sobre teoria da imagem original, falando sobre Deus, os seus atributos, a sua estrutura, e finalizamos na aula passada o estudo do segundo capítulo, quando estudamos ontologia, uma teoria do ser. Falamos algumas coisas ali, né, durante as aulas anteriores, quem vem acompanhando, né, quem não acompanhou, estão todas as aulas disponíveis aí no nosso canal, mas a gente falou alguma coisinha, né, e toda vez que eu fazia referência ao ser humano, eu sempre disse, né, a gente não iria se alongar, se aprofundar, não falar com muitos detalhes, porque o livro dedica um capítulo inteiro. O terceiro capítulo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, todo ele é dedicado para o estudo da teoria da natureza humana original. E essa aula especificamente, nós vamos estar então iniciando aí o estudo desse terceiro capítulo. Então, você que está com o livro na mão, ou que está acompanhando online aí, né, tem o livro no seu computador, no seu celular, enfim, você vai ali já no capítulo 3, nós vamos iniciar hoje então o estudo da teoria da natureza humana original. Basicamente, nessa primeira aula, como a gente fez também nos capítulos anteriores, né, a gente vai fazer uma boa parte dessa aula, uma introdução, né? uma visão aí mais resumida do que a gente vai ao longo de várias outras aulas que virão na sequência, falando sobre a natureza humana original, mas nessa primeira aula é importante a gente olhar as visões tradicionais que a gente tem sobre o ser humano, principalmente no que diz respeito às teorias antropológicas e às teorias filosóficas, as teses, os pensadores que falaram ou desenvolveram alguma coisa sobre o ser humano. Para depois a gente entrar propriamente aí, e ainda nessa aula a gente vai já começar a analisar alguns aspectos, sempre fazendo a referência, tá? Como a gente fez no capítulo anterior da ontologia, vocês podem observar que a gente não se aprofundou tanto nas características, porque nós estudamos todas elas muito aprofundadamente lá no primeiro capítulo, teoria da imagem original. Então, todos os aspectos, atributos, a estrutura de Deus, a gente se debruçou mais longamente, fizemos aulas específicas sobre cada um dos temas, para que agora, tanto como fizemos no capítulo 2, estudando ontologia, como agora na natureza humana original, a gente vai simplesmente rever essas características e na aplicação do ser humano, como a gente fez também nos demais seres da criação, nos demais seres existentes lá no capítulo da ontologia, ver como essas características estão replicadas, refletidas, substancializadas e manifestadas, sempre dentro do escopo de cada espécie, como no caso da ontologia, mais especificamente nesse capítulo no ser humano, nas suas nuances e peculiaridades. Beleza? Já fiz uma boa introdução aqui, então vamos começar a avançar propriamente aí no conteúdo do livro, né? Então vamos para a próxima tela. E como eu sempre menciono, né, já de antemão eu peço, né, que você depois com calma pegue o livro, se debruce sobre ele, estude, porque eu sempre faço assim. Eu vou lá no livro e trago aí trechos, né, que eu vou pegando ali do livro que eu acho que são assim partes mais relevantes que vão nos dar uma ideia bem aprofundada e que lógico que depois as outras partes que estão lá no livro, quando você se propor a ler, estudar, você vai ver que vendo aquilo que a gente vai comentar aqui, que a gente vai argumentar, que a gente vai exemplificar, que a gente vai tentar trazer alguns gráficos inclusive para ajudar no entendimento, quando você se debruçar sobre o estudo do livro, você vai perceber mais facilidade, né? É por isso que a gente diz aqui que essas aulas são aulas facilitadoras, né? O objetivo nosso não é ensinar ou tornar você já um doutor em pensamento de unificação, mas pelo menos está facilitada a sua leitura, estudo e aprofundamento que você pode vir a fazer na sequência. Beleza? Show de bola? Então vamos ali. A teoria da natureza humana original é um estudo referente à imagem de como teria sido os seres humanos originais, se a queda humana não tivesse acontecido.
Parênteses aqui, já vou fazer já nessa primeira linha aí um parênteses. Por quê? Veja bem, olha as questões que a gente vai abordar. E são aspectos muito importantes. Então, por que a gente chama no Pensamento de Unificação, esse terceiro capítulo, de teoria da natureza humana original? Exatamente porque o pensamento de unificação, ele se debruça sobre a análise do que seria um ser humano original, aquele ser humano idealizado no processo de criação de Deus, aquele ser humano prototipado, a imagem que Deus havia planejado lá na sua mente, naquele processo de criação. Sem considerar tudo que aconteceu depois. A gente não vai entrar aqui na discussão teológica de forma aprofundada, a queda do homem, etc, etc. Por quê? Basicamente esse assunto, a queda do homem, ela é bastante explorada e estudada de forma muito minuciosa e detalhada lá no livro Novas Essências Exposição do Princípio Divino, onde estão explicados bem detalhadamente todos os aspectos teológicos que o reverendo Dr. Samuel Moon faz sobre esse evento da queda humana. Beleza? Então, aí feito esse parênteses, vamos seguir aí. Então, como afirmado na teoria da imagem original e na ontologia, que nós já encerramos na aula anterior, por todo o longo período da história, os seres humanos têm lutado para resolver os problemas fundamentais da vida humana e do universo. Especialmente hoje, após o colapso do comunismo, surgiu uma nova confusão em âmbito mundial. Então, a gente já vem falando aí sobre questões aí do materialismo, visões marxistas e tal, mas basicamente hoje nós temos aí o colapso da ideia do comunismo e mesmo assim nós ainda nos deparamos com uma série de problemas, né, problemas reais que afligem o ser humano, principalmente no que diz respeito, e a gente sempre enfatizou isso ao longo das aulas anteriores, nos aspectos de relacionamento, né? Então, basicamente isso por conta de uma coisa que a gente vai falar mais adiante, né? São cena dos próximos capítulos aí, mas basicamente em função do declínio ou da confusão do sistema de valores, né? Mas enfim, vamos por partes, tá bom? Seguindo ali então, confrontado com problemas tais como conflitos norte-sul, racismo, conflitos religiosos, injustiça, corrupção, a propaganda de vários tipos de crimes devido ao colapso dos valores tradicionais e as subsequentes lutas e guerras, o mundo está no meio de um redemoinho de confusão. Todos esses problemas podem ser classificados como problemas de existência e problemas de relacionamento. Eu já fiz aí uma cena dos próximos capítulos, né? Já dei uma mencionada sobre isso, mas aqui talvez cabe um parênteses. O que você acha? Vamos pensar um pouco aqui. Tanto quanto eu mencionei quando estudamos lá no primeiro capítulo, na teoria da imagem original, aquela divisão do capítulo em duas estruturas. Atributos, né, de Deus, ou atributos da imagem original, e a parte de estrutura da imagem original. E lá no capítulo 2, quando estudamos, lá na primeira aulinha que a gente fez sobre ontologia, explicando a própria estrutura do capítulo, eu falei também dessa divisão, ou dessa classificação que o livro faz, que o pensamento de unificação faz sobre os seres existentes, dizendo por um lado que todo ser é um ser de verdade individual e por outro lado, todo ser é um ser conectado. Lembra disso? Está gravado lá na aulinha. Se você não viu, eu sempre faço a dica, né? Assiste lá. Ficou na dúvida? Não está lembrado? Assiste também, né? Está disponível lá. Mas, enfim, basicamente mostrando esse aspecto. Primeiro, da existência, né? Então, o ser de verdade individual no que diz respeito aos seres existentes, a sua estrutura individualmente, né? E depois colocando ele em relacionamento com os demais seres, colocando ele como um ser conectado. Então, basicamente, quando agora nós falamos do ser humano, nós vamos basicamente identificar essa mesma situação. Primeiro problema que a gente vai identificar aí no ser humano é um problema existencial. E segundo ponto, um problema relacional. Ou, como ele fala ali no plural, né? Problemas existenciais e problemas de relacionamento. Beleza? Então a referência basicamente é isso, né? Tal como a gente falou lá no primeiro e no segundo capítulo, não é diferente aqui. A aplicação é a mesma regra, analisando o ser no aspecto individual e analisando o ser no aspecto de conexão, de interrelacionamento com os demais, tá bom? Seguindo ali, como esses problemas podem ser resolvidos? Por toda a história humana houve pessoas que questionaram a realidade dos seres humanos e buscaram por respostas sobre o estado original dos seres humanos, que elas acreditavam existir, mesmo que vagamente. Então todo mundo, e a gente vai citar alguns casos aqui para não ser muito extenso, né? O objetivo não é esse, mas a gente vai fazer
uma revisãozinha, uma breve viagem aí sobre vários pensadores e algumas das ideias que eles levantaram, sempre falando sobre esse aspecto aí, né? Essas questões de problemas relacionais, primeiramente problemas existenciais, depois problemas relacionais. Conseguiram aprofundar o questionamento e, consequentemente, as soluções para esses problemas? É como ele disse ali, né? Todo mundo identifica, mas as respostas sempre foram bastante vagas, né? Enfim. Essas pessoas foram religiosos e filósofos, né? Então, elas insistiram com seriedade sobre a questão: o que é o ser humano? Então, basicamente, essa é a pergunta em torno da qual nós vamos seguir daqui para frente ao longo de todas as aulas que virão na sequência, dessa e das que virão na sequência, no estudo da teoria da natureza humana original. Beleza? Show de bola? Tá com o caderninho na mão, caneta na mão, aquele esqueminha que eu sempre falo, né? Traz o caderno, a caneta, vai anotando esses grifos aí. São as dicas, as ideias centrais em torno das quais a gente vai seguindo o nosso estudo ao longo de todo esse capítulo, beleza? Então, e buscaram uma forma de recuperar a forma de vida original. Vamos pegar o primeiro personagem aí que o livro menciona. Então ele fala aí do Gautama Buda, né, que nasceu lá em meados do século V a.C., no castelo Kapilavastu, agora lá no Nepal, né, passou vários anos de sua vida praticando rígido ascetismo e finalmente mergulhou em profunda meditação. Como resultado, basicamente, ele percebeu de uma forma bastante sucinta. A gente não vai... o objetivo não é aprofundar no estudo desses personagens, tá bom? Mas só para mencionar aquilo que a gente mencionou aí na tela anterior, tá bom? Então, seguindo aí, como resultado, então, ele percebeu que os seres humanos originalmente possuíam um estado Buda, mas que através da ignorância passaram a estar presos pelos desejos mundanos. Basicamente, o Buda ele elenca 3 situações, né, que é a pobreza, a doença e a morte. Né? São 3 grandes flagelos que, né, estão aí impondo ao ser humano essa situação aí de sofrimento, etc. Né? Então, Buda ensinava que a forma para recuperar a natureza original é através de uma vida de disciplina espiritual. Beleza? Então é um personagem aí que a gente trouxe para analisar. Basicamente ele fala sobre isso daí, né? Não vamos se aprofundar. Jesus questionou profundamente sobre os problemas da vida humana antes de iniciar o seu ministério público na idade de 30 anos. E ensinou que os seres humanos são pecadores e que todos devem nascer de novo pela crença no Filho de Deus, isto é, o próprio Jesus. Ele proclamou ao povo judeu: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, está lá em Mateus 4,17, e ele viajou ao redor da Palestina, espalhando seus ensinamentos, mas foi incapaz de mover os corações dos políticos e religiosos que estavam no poder. No final ele foi crucificado, basicamente identificando que o ser humano tem problema, que o seu estado original não é esse que a gente observa, né, que a gente pode ver aí notoriamente. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui, eu vou seguir mais alguns outros personagens, mas o que o pensamento de unificação quer mostrar é exatamente que pessoas em épocas diferentes, com estilos de pensamento, cultura diferente, posições, seja religiosa ou filosófica, todas elas, à sua maneira, estão identificando ou identificaram problemas na natureza humana. E essa natureza humana, ela não é original. Então, como seria essa natureza humana original? Como voltar a esse estado? Então, primeiro entender como seria, para que depois a gente possa, para que eles tentassem, né? Porque na verdade nós estamos falando desses personagens, eles tentaram então mostrar um caminho que seria uma alternativa para retornar a esse estado de natureza original, né? Mas enfim, aqui é mais uma reflexãozinha minha sobre essa parte do livro quando ele vai mencionando esses diferentes personagens, tá bom? Sócrates, já na área da filosofia, né, observou o caos decadente da polis, né, e ensinou que o verdadeiro caminho da vida humana é amar o verdadeiro conhecimento. Ele encorajava as pessoas a conhecerem a si mesmas, né, então aquela história do problema existencial. Né, então, esses grifos eu vou colocando exatamente para tentar lembrar você, fazer ali os insights, ou então a conexão com aquilo que a gente mencionou anteriormente. Então, quando ele fala que a pessoa precisa conhecer a si mesma, ela está falando que é daquele problema que o pensamento de unificação já apontou ali de forma cena dos próximos capítulos, né? Um flashzinho para que depois a gente possa discutir com mais detalhes. Problema existencial. Fazer um esforço, então, para trazer o ser interior à luz. Então, e o Platão? O Platão, ele falava o seguinte: o ideal supremo da vida humana é reconhecer a ideia do bem.
Para o Aristóteles, a razão é o que cria uma pessoa humana. Então ele disse que a virtude é melhor entendida na vida comunal da polis e que o ser humano é um animal social ou um polis animal. Filósofos gregos, falando de forma geral, defendiam a visão que razão é a essência da natureza humana e que se a razão de uma pessoa pode operar plenamente, essa pessoa se tornará um ser humano ideal. Então percebe que é basicamente aquele diagnóstico, né? Cada um falando a sua maneira, mas basicamente o diagnóstico que a gente consegue identificar aí, que é bastante semelhante, tem o ideal, mas não estamos nesse estado ideal, estamos um pouco distante e cada um vai identificando, como ali a gente viu, por exemplo, a questão de Jesus falando sobre pecado. Agora o Sócrates e o Platão, Aristóteles vão falando sobre razão, sobre conhecimento, sobre entendimento, como meio para se alcançar esse estado ideal. Então, beleza? Fica bem claro para você? Está ficando claro para você essa questão aí de que existe um estado ideal almejado, mas o reconhecimento de que ainda não se está naquela situação e que há necessidade de se buscar esse ideal. É lógico que isso está variando, né? A gente está vendo que essa caracterização do ideal e do como chegar até lá vai variando aí de linha de pensamento, no aspecto religioso, no aspecto filosófico, e mesmo nas vertentes dentro de cada área, né? Beleza? Seguindo ali. Então, durante a Idade Média da sociedade ocidental, o cristianismo reinou sobre o espírito humano. A visão cristã da natureza humana, na época, era que os seres humanos são pecadores, né? Pegando a ideia central que Jesus falou lá, né, durante o seu ministério, e podem ser salvos somente acreditando em Jesus. Nesta visão, a razão era considerada como ineficiente, né? Não é uma coisa que a cultura cristã na Idade Média valorizava ou incentivava, né? Entretanto, no período moderno, corrente de filosofias que enfatizam a razão humana novamente vieram a aparecer essas discussões. A gente vai chegar lá. Vamos seguindo aí. Então, Descartes, por exemplo, considerava os seres humanos como sendo seres racionais. Então, volta essa questão lá dos primeiros filósofos da Grécia Antiga, né? E disse que conhecimento correto pode ser obtido somente pela razão. Ele cunhou então a famosa proposição, né? Cogito ergo sum, né? Está ali na sua tela, penso, logo existo. E o Kant reivindicava que os seres humanos são pessoas de caráter que obedecem à voz interior da obrigação moral, ordenada pela razão prática. E argumentou que os seres humanos deveriam viver de acordo com a sua razão, sem sucumbir a quaisquer tentações ou desejos. Beleza? Então você vê aí, né, uma citação aí desses dois personagens, Descartes e Kant, falando exatamente fazendo basicamente até uma renascença, um renascimento daquela primeira proposição que a gente também mencionou aí dos primeiros filósofos, lá no caso Sócrates, Platão, Aristóteles, tá bom? Hegel também considerava os seres humanos como seres racionais. De acordo com ele, a história é o processo de autorrealização da razão no mundo. Liberdade, a essência da razão, deveria ser realizada juntamente com o desenvolvimento da história. De acordo com a teoria de Hegel, os seres humanos e o mundo deveriam ter se tornado racionais com o estabelecimento do Estado moderno, isto é, o Estado que ele denominou como Estado racional. Entretanto, na realidade, as pessoas ainda permanecem desprovidas de sua natureza humana, tal como ela sempre tem sido, e o mundo continua a ser tão irracional como era antes. Lugar comum, um estado ideal, o estado real, um distanciamento e a necessidade de se chegar naquele estado ideal. Percebe? Alguma coisa diferente? Mudam-se aí as situações, o que é o ideal, o que impede esse ideal de se realizar e a necessidade de se fazer esse percurso do não ideal para o ideal. Bom? Beleza? Tá acompanhando? Vamos lá. Kierkegaard se opunha a tipos extremos de racionalismos, tal como os oferecidos por Hegel, e ele também não concordava que a humanidade se tornaria cada vez mais racional enquanto o mundo progredisse, tal como Hegel tinha reivindicado nas suas proposições. Na sociedade atual, como ele disse, os seres humanos não são mais do que pessoas comuns, cuja verdadeira natureza tinha sido perdida.
Lugar comum, né? Deste modo, somente quando uma pessoa esculpe a vida de forma independente como um indivíduo, apartada do público, né, a verdadeira natureza humana dessa pessoa pode ser recuperada. Assim, a estrutura conceitual para lidar com pessoas na sociedade atual que perderam sua natureza original é para buscar restaurar a natureza humana de forma independente. Foi posteriormente desenvolvida como pensamento do existencialismo. Isso será explicado mais adiante nesse capítulo. Não é momento para a gente discutir isso agora, mas percebe que o Kierkegaard aí, em crítica, na sua crítica ao Hegel, ele já começa também a fazer uma referência bastante semelhante ao que a gente vai se debruçar ao longo de todo o estudo desse capítulo. Não tudo nessa aula, obviamente, né? Mas basicamente isso que eu estou mencionando desde o início. Um aspecto existencial, um aspecto da natureza individual do ser humano, e depois, obviamente, a aplicação disso nas questões relacionais, ou seja, nos problemas de relacionamento que vão seguir-se ao fato do ser humano não conhecer a si mesmo, né? Pegando já a dica lá do Sócrates, né? A deixa, né, do Sócrates. Mas vamos lá, vamos seguindo aí. Feuerbach, em oposição ao racionalismo do Hegel, considerava o ser humano como um ser sensível. De acordo com Feuerbach, o ser humano é uma espécie de ser possuindo razão, né, vontade e coração, que a gente não vai entrar nessa discussão agora, mas ele até menciona amor, tá bom? Que são as essências dessa espécie, mas os seres humanos se alienaram dessa essência da sua espécie, a objetivaram, né, essas características mais essenciais e passaram a reverenciá-las como Deus. Nesse sentido, ele argumentou que foi perdida então a natureza humana. Assim, Feuerbach afirmou que os seres humanos devem recuperar sua natureza humana original e que isso somente pode ser feito através da negação da religião. Então, até a própria percepção desses aspectos da natureza humana, como ele menciona aí, né, coração, amor, a gente não vai entrar nessa discussão agora. Cena dos próximos capítulos, as próximas aulas, a gente vai analisar isso muito detalhadamente. Mas assim, ele entendia que a valorização que o ser humano dava a essas características, que para ele são essenciais, chegou ao ponto de endeusamento, se projetou isso num ser diferente do ser humano. Percebe? Então, mas enfim, nós estamos aqui pelo menos comentando as visões tradicionais que você vai numa pesquisa aí no Google, numa leitura sobre o tema, indo à biblioteca procurar autores que falem sobre as questões da existência humana, você vai esbarrar nesses personagens e nessas visões. Então a gente está trazendo um pouquinho de tudo isso, porque ao longo das próximas, dessa aula um pouco, mas das próximas aulas na sequência, a gente vai se dedicar a analisar, ponderar, verificar se é bem assim, se não é, o que está certo, o que está errado, e sempre retornando àquilo que a gente já defendeu aqui muito detalhadamente nas aulas anteriores, estudando principalmente o capítulo 1, Teoria da Imagem Original, e um pouco mais detalhadamente aí falando lá na ontologia a aplicação dessas mesmas características, atributos e estrutura, né? Mas enfim, é só um parênteses aqui. Seguindo aí, então, partindo da ideia de Hegel de realizar a liberdade, aí veio Karl Marx, que clamou pela verdadeira liberação dos seres humanos. Só que aí a análise do ser humano feita por Karl Marx tem um outro objetivo. A gente já analisou isso em aulas anteriores, está lá gravado, depois você, se não viu, assiste de novo, né? Temos ali a crítica à dialética, né, que a gente fez lá no primeiro capítulo, estudando sobre a questão ali da ação, origem, divisão, união, e também falamos um pouquinho aí no estudo da ontologia, né, quando a gente falou sobre a visão do desenvolvimento a partir da perspectiva comunista, né, da visão marxista. Mas enfim, vamos voltar aqui na visão do ser humano de Marx. Na antiga sociedade capitalista da época de Marx, a vida dos trabalhadores era realmente miserável. Eles eram forçados a suportar longas horas de trabalho e recebiam salários que mal podiam sustentar suas vidas. Doenças e crimes eram comuns entre os trabalhadores que estavam desprovidos de sua natureza humana. Em contraste, o Marx disse que os capitalistas estavam vivendo em grande opulência com a exploração e opressão impiedosa dos trabalhadores. Eu não vou me estender nessa discussão, não é o tema desse capítulo, é só a título de a gente chegar na visão formulada também de uma forma bastante sucinta e resumida aqui de Marx sobre o ser humano, ok?
Então, seguindo ali, em sua visão, os próprios capitalistas também estavam desprovidos de sua própria natureza humana original. Então, basicamente, são as 4 alienações que o Marx faz do ser humano, né? Eu trouxe aí algumas coisinhas só para ilustrar, mas aí está aí na sua tela as 4 alienações que Marx faz na sua classificação do ser humano, dizendo que o ser humano está alienado da sua natureza original. Então, ele diz que o ser humano ele se alienou do trabalho, né? Do trabalho, do produto do seu trabalho. Ele também é alienado do resultado, né, do seu trabalho. Ele tem alienação da espécie humana, porque ele diz que basicamente o ser humano é um ser que é definido como ser humano por causa do trabalho. Então, quando ele está alienado do trabalho, do valor do seu trabalho, principalmente do produto que ele constrói com o seu trabalho, então ele está se alienando da sua própria característica essencial como ser humano, que é o trabalho. É o trabalho que faz o ser humano diferente dos demais seres. É isso que dá ao ser humano a classificação de ser humano. Eu estou falando à luz da visão de Karl Marx, ok? E por fim ele fala da alienação do homem, do próprio homem, né? Ele se aliena de si mesmo, porque isso também vai afetar os seus relacionamentos, não só a sua natureza, mas também os seus relacionamentos, quando ele está alienado do trabalho e também, e principalmente, né, do produto do seu trabalho, daquilo que ele produz com o seu trabalho. Essa teoria foi muito poderosa e convincente naquela época onde todo o processo de industrialização, da produção dos bens e serviços, basicamente era artesanal, era braçal, né? Hoje isso tem pouca aplicabilidade na nossa sociedade, já visto que nós temos um trabalho diferente hoje. Pouco, né, do trabalho ele é braçal, né? Muito a gente hoje usa tecnologia, a gente tem equipamentos, máquinas e recursos, até mesmo inteligência artificial, fazendo coisas que outrora a gente precisava ali se debruçar fazendo cálculos, e hoje a gente tem um monte de equipamentos, máquinas, dispositivos que nos supre, ou seja, faz aquilo que outrora a gente fazia. Então essa questão da alienação do trabalho do Marx caiu por terra, porque hoje a forma do trabalho e a classificação do ser humano como ser humano a partir do trabalho perdeu o seu sentido, né? Ele perdeu totalmente o seu sentido. Mas enfim, não estou aqui para nesse momento criticar, estou só mostrando, né, o que ele mostra ali como seria o ideal do ser humano, né, e o desvio, né, como a gente fez com os demais autores. Determinado a então liberar a humanidade, Marx primeiramente adotou o humanismo de Feuerbach como a forma para restaurar a natureza humana. Entretanto, mais tarde ele veio a compreender que os seres humanos não eram apenas seres espécies, mas também seres sociais, né? Ou seja, voltamos àquela questão de novo, né? Entre parênteses, problemas existenciais e problemas relacionais, né? Então, seres sociais, materiais, históricos engajados em atividade produtiva. Isto o levou à visão de que a essência da humanidade é a liberdade do trabalho. Entretanto, na sociedade capitalista, trabalhadores eram desprovidos de todos os produtos do seu trabalho e eles trabalhavam não por sua própria vontade, mas pela vontade dos capitalistas. Exatamente nesse ponto estava a perda da natureza humana dos trabalhadores, de acordo com Marx. Beleza? Vamos criticar isso aqui agora? Não, não é o objetivo. Eu não estou aqui para falar bem ou mal. Nós estamos trazendo as ideias que, ao longo da história, né, desde lá, pegamos alguns, não pegamos todos os grandes pensadores. Pegamos Gautama Buda, pegamos Jesus, pegamos Sócrates, Platão. Tem muitos outros? Teria, mas enfim, né, o objetivo não é esse. É só para mostrar que, ao longo da história, independente da área, da linha do pensamento, seja ele religioso, filosófico, social, é diagnosticado que o ser humano tem um estado natural que não é o que ele vive hoje, que é chamado por todos eles de estado ideal, e que o ser humano não se encontra nesse estado ideal, que existe, né, pegando o gancho aí do Marx, existe uma alienação aí, né? O ser humano está alienado aí do seu estado original, beleza? Seguindo aí, então. Então, Marx concluiu que, a fim de liberar os trabalhadores, o que deve ser feito é derrubar a sociedade capitalista, na qual os trabalhadores são explorados. Quando essa liberação ocorresse, os capitalistas também poderiam recuperar a sua própria natureza humana, né, de acordo com o pensamento dele. Além disso, baseado na visão materialista, o Marx concluiu que a consciência humana é determinada pelas relações de produção, as quais são a base da sociedade, e que o sistema econômico capitalista deve ser mudado violentamente pela força. Vou discutir isso aqui agora? Não.
Não obstante, os países comunistas nos quais revoluções ocorreram de acordo com a teoria de Marx se tornaram sociedades ditatoriais, onde a liberdade é suprimida e a natureza humana é violada e negligenciada. Ou seja, né, ainda fica na mesma situação como todas as proposições que até agora a gente já mencionou aí e que a gente poderia ter bem feito o mesmo diagnóstico. Vamos ver, aplicou, funcionou, conseguiu voltar ou recuperar o estado ideal? Quem conseguiu? Nós estamos vivendo no estado ideal na natureza humana? Enfim, né, vamos analisar isso melhor aí, né? É só a crítica que a gente está fazendo? Não estamos criticando nada até agora, estamos só analisando, tá bom? Essas são as sociedades nas quais as pessoas têm cada vez mais perdido sua natureza original. Isso implica, então, que Marx cometeu um grande erro em seu entendimento da causa e em seu método de resolver os problemas da alienação humana. Entretanto, a alienação humana não é o problema somente da sociedade comunista, como a gente está mencionando desde lá do Gautama Buda, né? Na sociedade capitalista também, individualismo e materialismo são galopantes, ou seja, mesmo na sociedade capitalista, onde você tem aí o cristianismo, onde você tem a liberdade religiosa, não só o cristianismo, qualquer linha religiosa que você queira e tenha, né? Mas a gente observa aí que com todo o avanço científico, todo o regime democrático, né, do governo para o povo, pelo povo, né? Enfim, ainda assim nós vemos que o individualismo e o materialismo são galopantes nessa sociedade. E uma forma de pensamento autocentrado, no qual as pessoas pensam que são permitidas a fazer qualquer coisa que queiram, aí vou botar um parênteses meu, entendendo que liberdade é fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero, enfim. Isso é liberdade. Né? Mas a minha liberdade é minha liberdade, mesmo que ela acabe ferindo a sua liberdade. Por quê? Porque nós também temos essa questão do egoísmo, do individualismo, como ele mencionou ali numa linha anterior. Né? Enfim, e que se tornou difundido. Como resultado, na sociedade capitalista, a natureza humana também está cada vez mais perdida. Beleza? Pegar mais um aqui, Max Scheler, que considerava a antropologia como sendo, e é mais recente, você vê aí que nós estamos falando, né, do século passado, aí, 1928, quando ele faleceu, ele considerava a antropologia como sendo a base de todos os estudos, classificou os seres humanos em 3 categorias, e é muito interessante, por isso que a gente traz esse autor, a forma como ele faz essa classificação. Na sua perspectiva filosófica, ele diz assim, que tem a pessoa intelectual, né, ele chama de Homo sapiens, mas também ele fala que tem o trabalhador, que utiliza símbolos e ferramentas, que é chamado de Homo faber, e a pessoa religiosa, que também ele chama de Homo religios. Também houve outras visões sobre o ser humano defendidas por outros pensadores, pegando essa ideia do Scheler, né? O homem econômico, né, chamado Homo economicus, o Homo liberal, né, o Homo liberalis, perdão, e o homem nacional, o Homo nationalis, e assim por diante. Entretanto, nenhuma dessas visões do ser humano tomou a essência do ser humano, porque, enfim, quando você dá essas classificações, é óbvio, fica claro ali que você pode aplicar isso aí para N outras situações, porque você está analisando aspectos, facetas, nuances da vida cotidiana do ser humano. Hoje nós temos a informática, então vamos chamar que as pessoas que ficam se debruçam sobre um computador, sobre um celular, sobre um tablet, são o quê? Homo informáticos, né? Homo tecnólogos, enfim, né? Não sei, eu estou brincando aqui. Então percebe que são tentativas, obviamente, né, de classificar o ser humano, identificar o que seria sua natureza ideal, mas todas essas tentativas, né, sempre foram muito superficiais, pouco específicas ou sem muita base relacional com aquilo que está presente, inclusive na própria natureza. Né? A gente já analisou longamente no estudo da ontologia, só um parênteses aqui, falando sobre os atributos que nós identificamos e categorizamos lá em Deus, né, atributos e estrutura, aplicamos e identificamos, replicados e manifestados em todos os seres da criação. Então são essas características que nós vamos agora trazer para analisar e estudar o ser humano, à luz dessa visão. Mas eu não posso deixar de analisar aquilo que já foi feito no passado. Né? Existem vários pensadores, aí a gente está citando alguns, tá bom? Vamos lá, seguindo aí. Desculpa aí. Desta forma, por toda a história humana, inúmeras pessoas religiosas e filósofos tentaram encontrar respostas para as questões sobre o que é o ser humano e o que é a vida humana, né? A questão básica, né, da filosofia, da religião, enfim. Contudo, seus esforços nunca foram completamente bem-sucedidos, portanto, muitas pessoas que se esforçaram diligentemente para viver de forma correta, mas que ainda não encontraram o significado da vida humana, se tornam pessimistas. No Oriente, por exemplo, jovens sinceros como Yoon Sik-do, da Coreia, e Misao Fujimura, do Japão, estão entre essas pessoas que tragicamente se tornaram tão desesperadas
a ponto de cometer suicídio. Então são alguns personagens, fica a dica depois para você pesquisar, eu não vou entrar no aprofundamento dessa discussão desses dois personagens, mas basicamente isso se reflete hoje, está replicado tão cotidianamente, né, na nossa vida, quando a gente vê as pessoas não conseguem entender o verdadeiro significado da sua vida, de quem eu sou, por que eu existo, qual é o propósito da minha vida, que muitas acabam chegando a medidas drásticas, como é o caso desses dois personagens, mas não são os únicos, né? Beleza? Tá ok? Então vamos lá. Uma pessoa que dedicou sua vida inteira para prover soluções fundamentais para essas questões não resolvidas na história da humanidade é o reverendo Dr. Samya Moon, a partir do qual nós estamos estudando esse conteúdo que está lá no livro, né? A gente já está fazendo várias vezes referência, Novas Essências do Pensamento de Unificação, e também tem a parte teológica, né, que está lá contido no livro Exposição do Princípio Divino. Então, seguindo ali, cujo pensamento está contido nesse livro. Ele tem proclamado, como está revelado no princípio divino, exposição do princípio divino que eu já mencionei, que os seres humanos são originalmente filhos de Deus, criados por Deus à imagem e semelhança de Deus, como já mencionamos em algumas aulas anteriores, embora tenha perdido sua natureza original e se tornado miserável. A vida do ser humano se tornou uma vida miserável. Isso também está estudado, né? A gente não vai entrar de uma forma muito detalhada no estudo aqui. A gente vai focar na característica original, na natureza humana original, vislumbrada e planejada por Deus. Ok? Seguindo aí. A partir do ponto de vista original, cada ser humano existe como um ser com imagem divina, o que significa que nos assemelhamos à imagem de Deus, e como ser de caráter divino, que significa que encarnamos o caráter de Deus. Parênteses aqui. Eu podia ter grifado isso daqui, então fica a dica, né? Enquanto eu vou dar uma explicadinha, você está com a caneta e o caderno na mão, já anota esse primeiro pedacinho aí do parágrafo, né? Finalizando aí com o caráter de Deus. Porque basicamente, quando estudamos lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, a gente enfatizou bastante esses aspectos, mostrando esse aspecto função e forma de Deus, né? O aspecto caráter divino, o aspecto imagem divina. O aspecto caráter divino, a gente falou uma aula para cada um dos aspectos, que são coração, logos e criatividade. E a gente vai identificar que o ser que possui, de todos os seres existentes no universo, que possui esse caráter divino, exatamente a semelhança do de Deus, ou seja, coração, logos e criatividade, é o ser humano. Por isso o livro se dedica a estudar a natureza humana original, a parte, como eu mencionei lá na introdução do capítulo anterior, Antologia, né? Quando a gente falou, o ser humano faz parte dos seres criados, faz. A gente poderia, a gente citou ele no estudo, citou, mas eu sempre mencionei, quando mencionava o ser humano lá no capítulo 2 Ontologia, dizendo, olha, nós vamos dedicar um capítulo exclusivo, o livro dedica um capítulo exclusivo ao estudo do ser humano exatamente por conta disso. Caráter divino, coração, logos e criatividade é o aspecto que nos torna muito mais semelhante de Deus. Tanto que lá na Ontologia eu trouxe um gráfico, importei lá do livro Exposição do Princípio Divino um gráfico, mostrando seres humanos e os demais seres da criação como seres de Sun-San e Ryun-San, mas o ser humano a imagem de Deus e os demais seres como símbolo de Deus. Por quê? Porque o ser humano é o que mais se assemelha, mais proximamente se assemelha a esses atributos de Deus. Caráter divino. A gente vai estudar isso na sequência, tá? As aulas mais para frente. Então vamos seguindo a ordem, como a gente fez também lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original. E o aspecto imagem divina, que são as características mais do aspecto ali de forma mesmo, né? Sun-San, referindo-se ao Sun-San original de Deus, e o Ryun-San do ser humano, referindo-se ao Ryun-San de Deus, né? E aí, respectivamente, a gente vai fazer o estudo detalhadamente na sequência, falando intelecto, emoção e vontade, né? Leis, ideias, conceitos e princípios, e energia primeira lá, né? A pré-energia da matéria, e o potencial para um ilimitado número de formas. Lembra? Só uma revisãozinha aqui, mas a gente vai seguir aí. Vamos lá. Próxima telinha aí, então. Então, vamos pegar então o primeiro item, já começando nessa aula de hoje, o estudo dessa imagem divina. Só que é só uma cena dos próximos capítulos, tá? Só para você lembrar. Então, aqui eu vou fazer uma introdução, como eu mencionei no início dessa aula, e na sequência a gente vai pegar esse item. Todos os itens que nós estudamos lá na Teoria da Imagem Original, primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, falando um ser de Sun-San e Ryun-San, Deus um ser como imagem
um ser que possui imagem divina com Sun San e Hyun San, Yang Yin, imagem individual. Depois, na sequência, nós entramos no estudo propriamente ali de cada um desses aspectos. Sun San, mostrando o Sun San interno, intelecto, emoção e vontade. Depois, o Hyun San interno, ali no Sun San, né? Tá aí na sua tela, você pode ver, né? Já estou dando aí cena dos próximos capítulos. Os aspectos ali de ideias, conceitos, leis e princípios. E depois, Yang Yin, enfim. São cena dos próximos capítulos, a gente vai estudar na próxima aula. Basicamente, eu só vou ler esse trechinho aqui e já vou fazer o gancho para a gente seguir na aula seguinte. Então, na imagem original de Deus, como estudamos lá no primeiro capítulo, nós dissemos o que eu acabei de falar aqui, né? Tem a imagem divina, e a imagem divina está aí no gráfico, né? Como você pode ver, nós falamos isso lá no primeiro capítulo, numa das primeiras aulas, né? Estudando Sun San e Hyun San. Então, a imagem divina de Deus é constituída, né, de Sun San e Hyun San, Yang Yin, imagens individuais. Né? E é lógico que aí vem os detalhamentos que eu já fiz aí antecipando. Né? Sun San vai ter o Sun San interno, intelecto, emoção e vontade, vai ter o Hyun San interno, ideias, conceitos, leis e princípios, enfim. E aí o aspecto de caráter divino. Então, a semelhança à imagem original, o ser humano possui a imagem universal de Sun San e Hyun San, Yang Yin também imagem individual, por isso ele é chamado um ser com imagem divina. E aí, na sequência, depois a gente vai estudar caráter divino. Mas, enfim, nós vamos estudar, então, a partir da próxima aula, né, já fica o nosso compromisso feito, tá? Espero que essa introduçãozinha aí mostrando as diferentes visões, só para ficar claro para você de que, tal como o pensamento de unificação afirma que o ser humano tem um estado original ideal e que a gente precisa conhecer esse estado original para que a gente perceba por que o ser humano está assim, qual a diferença exata, né, do ideal e do estado atual e como chega lá. A gente observou que todo mundo já identificou isso na religião e na filosofia, mas que todos, de uma forma bastante superficial, né, transitaram, mas não chegaram a apresentar soluções definitivas. Então, o nosso objetivo no estudo da teoria da natureza humana original é apresentar de forma plena, clara, a explicação do ser humano como um ser individual, né? Vamos pegar o gancho lá da ontologia, um ser de verdade individual, ou seja, um ser que possui essa individualidade como um ser, né? Qual é o propósito, os aspectos, a natureza desse ser no aspecto da existência individual. E depois a gente vai fazer a mesma referência da ontologia. Vamos colocar ele em relacionamento, pegar o aspecto estrutura de Deus, estrutura da imagem original, e aí só para lembrar, né? As posições sujeito-objeto, ação dar e receber, bases de 4 posições nas suas diferentes nuances, ação, origem, divisão, união e assim por diante. Mas isso é cena dos próximos capítulos. Então é só para você perceber que nós vamos, a partir da próxima aula, começar a estudar de forma detalhada todos esses itens, tá bom? E aí fica feito o nosso compromisso, tá? Espero você na próxima aula. A gente se vê lá então, ok? Então eu encerro por aqui essa aula e nos vemos lá. Até mais. Tchau!